Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar de volta aqui. E eu quero agradecer, primeiro, ao pastor Flauslino, a todos os pastores aqui da igreja, mas também a toda essa igreja. Porque toda vez que eu venho aqui, é motivo de trazer à memória e reacender a esperança. Quando eu cantei o primeiro hino, os guerreiros que se preparam à luta, pastor Flauslino, eu me lembrei que, com 6 anos de idade, enquanto o pastor Bernardo pregava e cantava também esse hino, ele convidava as pessoas para aceitarem Jesus. E ele chamava: Daniele, Alexandre, meu irmão, vocês, por favor, desçam e vão procurar na multidão pessoas que queiram aceitar Jesus. E foi com esse hino que eu aprendi a convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Mas também, nos últimos 3 anos, eu tenho sido sustentado por cada um de vocês no Conselho Tutelar. E quando eu falo cada um de vocês, é porque eu contei com essa igreja, pastor, não apenas na minha votação, mas para orar por mim, interceder por mim durante todo o meu mandato. E eu pude compartilhar histórias gravíssimas, que não podiam vir a públicos, mas as irmãs guardaram e oraram por mim em cada situação. E eu quero deixar essa palavra de agradecimento e dizer que eu tenho certeza que vocês vão cuidar do Maurício também. Com o mesmo carinho, o mesmo cuidado que vocês tiveram comigo. Eu peço que vocês tenham com o Maurício. Porque eu tenho certeza que eu só consegui sucesso e muitas alegrias durante os 3 anos que eu estive lá, por causa de vocês. Por causa dos irmãos e irmãs que estiveram orando por mim, que vivenciaram comigo situações em que eu corria até perigo. E o Senhor cuidou de mim. Por causa de vocês, queridos. Por causa dessa igreja, que desde o primeiro momento me acolheu, me recebeu. E eu quero deixar esse agradecimento. Eu não sei se vocês querem ler a Bíblia agora sentados ou em pé mesmo, como vocês queiram. Pode ser sentados, então, por favor, sentem. Uma das coisas que tem me preocupado, que o Senhor tem me incomodado muito, é que eu tenho visto, tanto dentro da igreja como fora da igreja, muitas pessoas emocionalmente doentes. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. Sejam porque esse mundo tem pressionado essas pessoas a terem excelência em tudo que fazem, seja pelo excesso de informações que o mundo tem dado para nós por causa da alta tecnologia. E hoje, jovens, crianças, adolescentes, idosos têm acesso a um grande número de informação. E nós não temos tempo de colocar isso em ordem. A gente só vai recebendo informação. A nossa mente vai ficando pesada, com problemas, e nós não sabemos lidar com isso. Nós somos cobrados fora da igreja, dentro da igreja, a ser o melhor. É ou não é? Nós temos que ter as melhores notas, nós temos que ser a melhor secretária, porque senão nós perdemos o emprego. Além disso, o grande número de doenças que tem nos assolado, temos tido problemas familiares. E aí eu vejo, não só fora da igreja, irmãos, e isso é que tem me preocupado, mas dentro das nossas igrejas, nós não temos sabido lidar com isso. Muitas vezes nós nos isolamos quando nós nos sentimos doentes, tristes constantemente, porque nós temos vergonha de dizer que nós estamos depressivos, por conta de todas essas informações, dessas coisas rápidas que vêm acontecendo. E eu fui perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a tua igreja? Eu tenho visto irmãos, adolescentes, jovens chorando compulsivamente, infelizmente, até dizendo que a vida não vale mais a pena. Porque são tantas as lutas, são tantas as derrotas, que nós
nos sentimos muitas vezes assim, e a gente tem vergonha de compartilhar isso. E aí, eu fui procurar na Bíblia personagens que passam por isso, que passaram por isso também. Personagens que demonstraram sua humanidade. Tem um escritor, eu procurei ler sobre o assunto, que ele fala assim: nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Nós nos esquecemos que somos humanos. Humanos que têm emoções à flor da pele, que passam por doenças, que passam por momentos difíceis, mas nós, como cristãos, temos a obrigação de quê? De ter uma couraça dizendo o seguinte: eu vou passar, eu sou forte e eu vou passar por isso sozinho e vou vencer. Essa é ou não é a nossa primeira atitude, gente? Pelo menos para mim foi. Nossa primeira atitude é dizer: eu vou passar por isso. E aí, pesquisando sobre alguns personagens, eu procurei na Bíblia e eu achei um personagem que enfrentou 400 homens, 400 profetas de Baal. Ele matou 400 profetas. Ele zombou desses 400 profetas. Mas a palavra de uma simples mulher levou ele para o deserto. Ele escolheu, depois de tudo isso, depois de ter feito o altar ao Senhor, matado os profetas, ele fugiu para o deserto. E mesmo lá no deserto, mesmo fugindo daquilo que ele tinha para ele, nas suas emoções, Deus chamou ele e falou assim: eu quero conversar com você. Mas teve todo um processo, e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês abrissem em 1 Reis 19. Nosso profeta se chama Elias. E aí eu vou ler o versículo em que ele foge para o deserto. E depois eu vou ler com vocês o que aconteceu com Elias antes disso. 1 Reis 19, versículo 4. Veja que ninguém mandou Elias para o deserto. Ninguém disse para ele ir lá para o deserto. Ele mesmo, no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. Basta, Senhor. Eu não sou melhor do que eles, e eu quero que o Senhor tome a minha alma. E você vê aqui um ser humano. Você já não vê aqui um profeta que, no capítulo anterior, abram aí no 1 Reis 18, 37 em diante. Olha esse profeta que está pedindo que o Senhor lhe tire a alma. Olha o que ele tinha feito anteriormente. Versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro do Quizon, e ali os matou. Depois de uma grande vitória, talvez a maior da vida dele, Elias encontra-se cansado.
Elias havia sido sustentado pela viúva de Sidom. Ele tinha experimentado a presença de Deus suprindo as suas necessidades. Mas ele estava cansado, mentalmente, espiritualmente, fisicamente cansado. Mas o que eu acho mais incrível é que ele coloca para fora o que ele estava sentindo. Senhor, tira a minha alma, porque basta, eu não aguento mais. Eu fiz tudo isso com a tua graça, mas as guerras têm sido muito severas. As minhas batalhas têm sido muito severas, Senhor. Eu não aguento mais. E quantos de nós escondemos e queremos esconder até de Deus aquilo que está passando na nossa mente, aquilo que está passando no nosso coração, porque a gente tem medo de se expressar diante de Deus. E o mais lindo, o mais maravilhoso é que esse mesmo Deus que fez Elias ir lá no holocausto, zombar dos profetas e matar aqueles profetas, vocês vão ver durante o texto que esse mesmo Deus cuida de Elias ali na pior depressão dele. Mas ele cuida com um cuidado todo especial, com um carinho imenso. Ele não dá um milagre tirando Elias do deserto. Ele quer saber qual é a necessidade de Elias. Elias estava cansado. Primeira coisa que aconteceu. Versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Queridos, quantos de nós, depois de uma semana intensa de trabalho, de igreja, quantos de nós, a única coisa que a gente precisa é descansar. E nós não nos permitimos descansar. E quando eu falo descansar, é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós vamos de batalha em batalha, enfrentando doença, enfrentando o nosso trânsito do dia a dia, enfrentando os nossos problemas de emprego, os nossos colegas de trabalho, as nossas brigas e batalhas. E nós não nos permitimos cuidar do nosso corpo. Elias, naquele momento, o que ele precisava? Dormir. O que ele fez? Ele dormiu. É assim que está na minha Bíblia, na sua está assim. E o anjo chega e toca. E o anjo poderia ter chegado para ele, poderia ter chutado ele, poderia ter tratado ele com uma certa rispidez, porque, afinal, ele tinha fugido daquilo que Deus tinha colocado para ele. Mas ele vem e toca suavemente e fala para ele: levanta e come. Levanta e come. Você já prestou atenção que Deus quer ouvir e Deus sabe da sua necessidade mais básica? No período de desertos, queridos, nós precisamos prestar atenção no cuidado que Deus tem para conosco. Nas pequenas coisas. E olha só, o carinho de Deus. No versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão. Só que não era um pão qualquer, não. Não era um pão seco, de dias, que às vezes a gente compra. Um pão. Como que estava esse pão? Um pão. Vamos lá. Um pão cozido sobre pedras em brasa, em uma botija de água. Em uma botija de água. Aquele homem cansado, aquele homem que fugiu para o deserto, para viver a solidão do deserto, ele encontrou durante 2 ou 3 vezes pão quentinho e água.
pão. Adiantava Deus falar com Elias no meio da canseira, da exaustão dele? Será que ele ia conseguir ouvir Deus? Qual era a primeira necessidade básica dele? Comida e água. O que Deus deu para ele? Descanso, comida e água. Eu queria que você pensasse aí no seu deserto hoje, que pode ser um deserto enorme ou pode ser um desertinho, o que Deus tem suprido. E que você, às vezes, teima em não perceber. Você fica tão atento ao deserto que está ao teu redor, que você não consegue perceber o cuidado que Ele tem com você. O cuidado pequeno. Quando eu falo cuidado pequeno, às vezes Ele manda um carro na hora certa para te pegar. Às vezes, Ele manda uma pessoa te escrever uma mensagem no meio da turbulência, e você nem liga, porque é tão forte, mas é o Senhor que está mandando. É o Senhor que está mandando. E aí eu vou passar agora para os argumentos que Elias usou no meio daquela turbulência. Ele usou vários argumentos com Deus. No versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou. Quantos dias, irmãos? Quantos dias, irmãos? Vocês duvidam que era exatamente aquilo que ele precisava? Aquela comida era exatamente o que Elias precisava. Ele caminhou por 40 dias. Nós olhamos, às vezes, o milagre instantâneo. E Deus, muitas vezes, nos oferece um milagre em processo. Está aqui o pão quentinho, cozido, e está aqui a água, Elias. Está aqui o pão, minha querida, está aqui a sua água. Para que você tenha força para caminhar durante 40 dias. Para que você tenha força para enfrentar esse tratamento médico. Para que você tenha força para enfrentar as sessões de quimioterapia que você está enfrentando. Para que você tenha força para ir adiante, para prosseguir adiante. Não, Senhor, eu não estou percebendo. Senhor, me dá um coração tão contrito que eu possa perceber os pequenos cuidados que o Senhor tem comigo. Para que eu possa estar preparado para ouvir posteriormente a tua voz. Número 9. Ali dentro numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, depois que ele já estava forte, depois que ele já tinha comido, depois que ele podia, que ele tinha força para escutar Deus, ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, eu quero te escutar. Eu já te supri as tuas necessidades anteriormente. Eu já coloquei uma viúva para te suprir as necessidades. Eu já te demonstrei que eu queria acabar com os profetas de Baal, que a força era minha, Elias. Mas se agora eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você no meio desse deserto. Eu não quero ouvir a igreja inteira, Elias. Eu não quero ouvir a multidão inteira. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você no seu quarto. Eu quero ouvir você chorando ali no seu travesseiro. Eu quero ouvir você. Não importa aquilo que você tem para me dizer, o que você vai argumentar. Você é humano. Lá em Tiago fala que Elias era humano como nós. E aqui está demonstrado isso. Eu quero te ouvir. E aí a gente passa a ouvir. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Toda vez que Elias vai argumentar com Deus, e vocês vão ver mais para frente que Elias não estava só.
Ele achava que ele era o único profeta que tinha lutado, que tinha derrubado os profetas, que tinha matado os profetas. Mas ele tem essa coragem e Deus quer ouvir o que ele tem para dizer. O que será que ele tem para dizer? E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Você pode dizer, o Senhor estava presente nesse grande e forte vento. Será que esse forte vento poderia trazer calma à alma de Davi, à alma de Elias? Será que era isso que ele precisava ouvir? Ou será que Deus só queria mostrar para Elias que ele era grande? Mas Deus, eu quero dizer para os irmãos que Deus tem formas específicas para falar comigo, com você, com a irmã que está lá no último banco. Não é a mesma forma, querida. Deus tem uma voz suave e Deus tem uma voz de trovão. E Ele escolhe falar e no local que Ele quer. Ele pode falar no palácio com você, no lugar maravilhoso, Ele pode falar na sua igreja, mas Ele também pode falar no deserto. Mesmo que Ele não tenha escolhido te levar para o deserto, Elias escolheu estar naquele deserto. Ele tinha medo de Jezabel. Ele enfrentava os 400 profetas, derrubava os deuses de Baal, mas ele não conseguia enfrentar Jezabel. E Deus aceita essa humanidade dele. Olha só. E aí, e eis que passava um Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa. Elias tinha sido alimentado, Elias tinha sido fortificado, e Elias viu ali as formas da natureza se manifestar a glória de Deus. Mas não foi essa a forma que Deus escolheu para falar com Elias. Você está aí pensando que formas que o Senhor tem usado para falar com você? Que formas particulares Deus tem usado para falar com você e muitas vezes você não tem se atentado? Quais são as formas que Deus tem usado para falar com você? Que você pode anotar no seu coração e trazer à memória para lhe trazer esperança. Quais são essas formas, irmãos? E no versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Na caverna. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, irmã Maria? Que fazes aqui, irmão João? Que fazes aqui, nesse momento em que eu já te demonstrei que eu estou com você? Que eu já disse que eu vou cuidar de você? Que eu já disse para você que eu estarei com você sempre? Eu sei da tua humanidade, eu sei que você tem fraquezas, Elias. Mas que fazes aqui? E aí ele fala, no versículo 14... De novo, ele volta-se para ele, para a dor dele. Ele esquece um pouco de Israel e ele fala da dor dele. Versículo 14. E respondeu: tenho sido
em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Vou fazer uma perguntinha. Quantos de nós não ficamos assim quando a gente vê do nosso lado um colega que não tem princípio cristão, que não ouve a voz de Deus, e ele tem coisas muito melhores que nós? Senhor, por que ele tem e eu não tenho? Senhor, por que ele e não eu? É assim que Elias está agindo. Elias está abrindo o coração dele dessa forma. Você vai dizer para mim que você nunca pensou nisso? Senhor, por que o carro daquele meu colega é 3 vezes, 4 vezes melhor que o meu? Eu olho na internet e vejo a minha amiga lá em várias cidades, Senhor, eu não consigo viajar. E eu sou obediente à tua palavra, eu estou aqui orando, eu luto contra os profetas, e ainda querem tirar minha vida. Hã? Esse não é um sentimento humano que nós temos, irmãos? Não é um sentimento que bate aqui, às vezes, na gente? Ou a gente sempre acredita na suficiência e no cuidado de Deus para com a nossa vida? Sejamos sinceros. Senhor, além de tudo, eu estou aqui sozinho e ainda eles querem tirar minha vida. Elias talvez pensasse que depois de matar os 400 profetas, Jezabel ia se arrepender, ele seria levado para o palácio, ele seria reconhecido como profeta. Só que Jezabel colocou uma ameaça pior ainda. Falou, daqui um dia, os meus deuses matarão você. E o mais incrível, Elias acreditou. Mesmo depois de ter visto os 400 profetas sendo mortos por ele. Isso não é humanidade, gente? Quando nós temos uma grande vitória, não quer dizer que no dia seguinte, se acontecer qualquer problema, a gente não desfalece? A gente pode ter ganho a melhor coisa de Deus. Se no dia seguinte a gente recebe a notícia de que um parente nosso está com câncer, nós desfalecemos. Nós questionamos. Nós dizemos, por que, Deus? Por quê? Por que está acontecendo só comigo? Por que querem tirar-me minha vida? Naquele deserto, ele conseguiu se colocar como humano diante de Deus. Só que Deus bateu um papo com ele, sabe, gente? Eu vou continuar lendo aqui para vocês. Versículo 15. Elias, disse-lhe o Senhor, vai. Elias, vai. Você está passando por isso, mas vai. E volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Elias, você está reclamando, você está falando várias coisas. Algumas delas não são tão verdades assim. Mas eu tenho uma missão para você. Não acabou ainda, não. Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Vai passar. Eu tenho uma missão nova para você. Eu tenho sonhos novos para você. Vai passar, Elias. Vai passar, minha irmã. Vai passar, meu irmão. Eu tenho missão nova para você. Por pior que seja o seu deserto, vai passar. Como você vai passar por ele, vai depender de como você enxerga o cuidado de Deus para a sua vida. Você enxerga o cuidado de Deus para a sua vida no meio do deserto? Nem sempre no deserto nós somos tirados instantaneamente. Ele pode dar pão, água,
pode nos fazer dormir. E ele fala, versículo 15 novamente, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsim, ungirás rei sobre Israel. Sabe, Elias, aquele rei Acabe, que não está obedecendo às minhas ordens, que está zombando de mim, que mesmo depois da morte dos 400 profetas não tem me obedecido, eu vou reconstruir o reino de Israel. Eu vou pôr outras pessoas ali, Elias, e você vai ungir. Desse deserto aqui, você vai sair para ungir novos reis. Naquela terra ali, Elias, eu vou fazer você ungir novos reis. Você entende que depois do deserto você tem uma missão a cumprir? Você entende que no seu coração tem que morar essa missão? Deixa-me ver. A Jeú, filho de Nimsim, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Eu vou colocar um novo profeta. E você vai passar o bastão. Você tem essas 3 missões. Você vai ungir 2 reis, um fora de Israel, um em Israel, e você vai ungir um profeta. Mas tem uma coisa, um detalhe aqui, no versículo 18. Também conservei em Israel 7.000 profetas. Rapaz, Elias, você acha que você fez tudo sozinho, que você estava sozinho, que eu salvei somente a ti? Elias, 7.000 profetas. 7.000 profetas, eu cuidei. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Queridos, Deus sabe onde está cada um de nós, seja lá distante, lá no último bairro de Campinas, representando a Ele naquele último bairro de Campinas, no meio de um local onde não existe cristão algum. A sua luz está lá. A sua luz está ali na prefeitura, onde acontecem muitos problemas. E você está lá na área administrativa. O Senhor vai te usar lá. O Senhor vai te usar no CRAS, o Senhor vai te usar no CREAS, o Senhor vai te usar no Conselho Tutelar para abençoar vidas. Onde você estiver, você é luz. Você é luz. Você é luz. No teu deserto, o Senhor vai te usar. No teu deserto, o Senhor vai te usar. E aí eu queria passar com vocês lá em 2 Timóteo, porque teve um outro personagem da Bíblia que sofreu muito, que passou por muitas perseguições, que foi açoitado, que foi mordido por cobras, que foi preso, que escreveu várias das suas cartas na prisão. E ele nos deixa alguns conselhos, para que a nossa alma não desfaleça no mundo, para que o mundo não consiga deixar a nossa alma desfalecida, sem vida, sem brilho. Você é a luz deste mundo. E todo o que acontecer vai querer tirar essa luz. Vai querer fazer com que as suas lágrimas tirem essa luz. Então, eu vou ler com vocês sobre Paulo, lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, versículo 6. E ele sabe tanto do que pode acontecer, porque ele passa por isso, que ele usa a seguinte palavra. Por essa razão, pois, te admoesto, te deixo essa, não sugestão, mas, olha, eu te deixo essa solicitação,
esse conselho mais forte, que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Que reavives o dom que está em ti. Não foi a mesma coisa que ele fez com Elias? Elias, você ainda vai ungir os reis. Timóteo, você vai precisar sempre reavivar o dom que Deus colocou em ti. Porque as dificuldades virão. As pessoas, o mundo, aquilo que você vai enfrentar no mundo vai querer tirar de você o dom, a luz que há em você. Mas eu estou te admoestando para que não deixes de desanimar por aquilo, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Irmãos, não são só os pastores que têm o dom de Deus. Eles têm uma unção especial porque foram escolhidos para nos liderar. Mas cada irmão que está aqui, cada irmã, cada criança, cada adolescente, Deus colocou um dom sobre a sua vida. Um ou mais. E o que ele está dizendo aqui, olha, eu sei que vão tentar tirar esse dom, mas eu quero que tu reanimes o dom que há em ti, pela imposição de mãos. Então, querida, se você tem aquele dom de evangelizar os seus vizinhos, orar por aqueles que estão doentes, não deixe que nada tire isso de você. Não deixe que a sua timidez de falar o nome de Jesus, de proclamar o nome de Jesus, tire o dom que há em você. Você sabe aquilo que ele plantou no seu coração. Só Deus e você sabe. Mas não deixe que isso tire. Não deixe que o mundo seja mais forte do que esse dom em você. Você vai ter que reanimar todos os dias. E é muito interessante porque o Senhor manda sinais. Pelo menos na minha vida, o Senhor manda sinais. E um dos sinais foi o pastor Flausilino ter falado, olha, Daniele, você pode pregar? Porque, às vezes, nós ficamos tão envolvidos com o nosso trabalho secular. É ou não é? Não, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 15 horas por dia, porque eu tenho que comprar uma casa, eu tenho isso, eu tenho que aquilo outro. E aí o Senhor vem e fala, cadê o seu dom? Onde você está colocando o seu dom? Onde você está colocando aquele seu dom que eu plantei na sua vida quando você era pequenininho? Quando você entregou a sua vida a Jesus? Cadê o seu dom de tocar e as pessoas chorarem? Porque sabem que é o Espírito Santo. Cadê o seu dom de quando você entrega um simples folheto, a pessoa fala, eu quero Jesus na minha vida? Cadê o seu dom no atendimento lá na clínica, que você acha que as pessoas nem percebem a sua gentileza, e as pessoas sorriem para você e te agradecem por aquilo? E aí vem o meu versículo favorito, que é o versículo que Deus colocou na minha vida quando eu fui para o conselho tutelar. Eu gostaria que você guardasse com ele isso hoje. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de amor, de ousadia e de equilíbrio. De amor, de ousadia e equilíbrio. O que mais nós temos precisado neste mundo, irmãos, são essas três coisas. Porque se o amor de Deus não mora em nós, se nós não temos certeza do amor de Deus por nós, sabe aquele amor que Ele diz para você todos os dias? Você é meu. Eu paguei um alto preço pela sua vida. E eu te falo, quando você está lá nos grandes autoridades, e você é assim, um pequenininho, um mosquitinho, o Senhor chega e fala para você, não fica com medo, não.
Não fica com medo, não. Você é minha filha. Eu te amo. Eu comprei você por um alto preço. E eu não sei qual situação essa semana, irmão, você vai ter que lembrar que Ele pagou um alto preço pela sua vida. Não é pela igreja em geral, é pela vida da Maria, é pela vida da Camila, é pela vida da Sônia. É essa voz que nós precisamos escutar todos os dias. Amor, ousadia. Quando o pastor Eleazar estava falando do Conselho Tutelar, do Ministério Público, gente, requer muita ousadia estar nesses órgãos. E é isso que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Igreja, acorda, eu preciso de vocês com amor, ousadia e equilíbrio, para tomar as crianças, para tomar os adolescentes, para tomar os jovens das garras do maligno. Porque estão lutando, irmãos, não é todos os dias, não, é todos os segundos. Contra a nossa infância, a nossa adolescência, contra todos, com hostes malignas. E você vai enfrentar o teu deserto quando você reconhecer o amor, a ousadia e o equilíbrio que o Senhor quer dar para a sua vida. Todos os dias você tem que reconhecer isso, porque senão você vai ficar parada no deserto. Você vai ficar parado no deserto. E Deus falou para Elias, Elias, você tem mais outras 3 missões. Quais outras 3 missões você tem na sua vida? Você pode aí pensar o que Deus tem dito para você nesse deserto? Que você não tem se atentado, porque você tem chorado tanto, você tem se consumido tanto, que o Senhor tem demonstrado o seu cuidado e você não tem percebido. O Senhor tem dito, eu cuido de você. Eu que cuido, eu que sei. Eu que sei a forma de te falar, de te cuidar. Não, mas eu quero dessa forma, eu quero sair do deserto. Eu quero sair do deserto. Será que é isso que Ele tem dito para você? E aí fica a reflexão. E eu queria terminar com vocês lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A gente só tem uma escolha na vida, como cristãos. Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não importa as dores que nós estamos passando, o deserto que nós estamos enfrentando, a vontade de sair desse deserto, aquilo que nos consome, mas só há uma solução. E eu vou ler agora, e eu queria que você lesse junto comigo, lá em Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando-nos de todo o peso. Elias foi deixando ali o peso no deserto. E foi reconhecendo que a única coisa que ele precisava era água e pão. Qual é o peso que você tem carregado? Qual é o peso que você tem feito questão de carregar pela sua vida? E que você pode, ao longo do deserto, abrindo mão dele? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. O mundo quer nos dar peso. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Você tem que saber tudo de computador, você tem que ser a melhor profissional possível, você não pode ficar doente, você não pode faltar no trabalho, você não pode isso, você tem que ir para 50 cidades numa semana. Isso é ou não é peso que tentam colocar na nossa vida? Tenazmente nos assedia. Corramos com o quê, irmãos? Corramos com o quê? Como que é? Eu não escutei.
Paciência, na minha tradução tem escrito perseverança, a carreira que nos está proposta. A carreira que está proposta. Sabe por quê? Aí vem o versículo 2. Olhando firmemente. Firmemente para quem? Para o deserto? Para os palácios? Para as estradas? Olhando para quem firmemente? Para o autor e consumador da nossa fé. Nele começa, nele termina. E ele está aguardando por você lá no final do seu caminho. Ele está dizendo, filha, vem, filho, vem, eu estou com você. Filha, vem comigo, eu estou com você. Não importa se você vai cair no meio do deserto, não importa se você vai ter dificuldade de andar no meio do deserto, ou se você vai conseguir correr nesse deserto. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Autor e consumador da fé, Jesus, no qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que é o seu deserto diante da cruz? O que é o seu deserto diante da cruz que Cristo suportou por você? Coloque o peso do seu deserto e coloque a cruz. Que Ele comprou a minha e a sua vida. Ele comprou por alto preço. Não fazendo caso da ignomínia e estando sentado à destra do trono de Deus. E aí eu deixo isso para vocês. A gente vai caminhar pelo deserto? Juntos, vamos. Por quê? Porque lá na frente está esperando alguém que pagou a vida dele, que entregou a vida dele por mim e por você. E que todos os dias ele diz, eu amo você. Eu amo você e eu quero suprir cada uma das suas necessidades. Eu sou o autor, eu sou o consumador. E eu vou estar com você sempre. Eu não sei em que ponto do deserto você está. Eu não sei como é esse deserto, em que você tem tido necessidade. Mas eu sei que Ele é o supridor. Do pão, da água, do local para você dormir e das formas que Ele vai falar com você. E é por isso que eu quero orar por você hoje. Eu quero colocar diante de Deus. E você sabe o que está acontecendo. Eu tenho certeza que a sua mente pode estar sendo bombardeada por coisas, emoções, que fazem, muitas vezes, você querer desfalecer. Mas eu também conheço um Deus que está cuidando, mesmo quando você não percebe. Vou pedir para você baixar a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. E nós, cada um de nós, Senhor, enfrentamos situações de deserto de forma diferente. Às vezes nós fugimos para o deserto, Senhor, porque nós não queremos que as pessoas saibam o deserto que nós atravessamos. Mas, Pai, o que eu te peço hoje é que cada irmão aqui, durante a semana, possa entregar a Ti, possa dizer a Ti o que está acontecendo no coração deles, assim como Elias fez, assim como Elias entregou. Mas, Pai, o que eu mais te peço é que o Senhor relembre a eles do Teu amor, da Tua ousadia, do Teu equilíbrio, que também pode ser implantado no coração deles. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer esta semana, nas semanas posteriores, naquilo que vai ser produzido no deserto de cada irmão. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém.